aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Nós temos algumas exortações neste capítulo 12 desta carta aos Hebreus, e eu gostava de, nesta manhã, meditar junto com os irmãos. Sabe, irmãos, o Senhor nos chamou para segui-lo. Olha, só dois estão a seguir Jesus. O Senhor nos chamou para segui-lo. Amém? Glória ao nome do Senhor. E esta carreira, ela tem uns percalços, né? Há momentos muito bons, há momentos realmente espetaculares, há momentos assim que parece que estamos até já no céu, mas também há momentos, irmãos, menos bons, não é? Mas nós temos que deixar, irmãos, para seguir a Jesus, deixar tudo o que nos atrapalha. Temos que deixar. Sabe, irmãos, nós estamos cercados, diz aqui o autor aos Hebreus, de uma quantidade tão grande de testemunhas, que ele compara a nuvens. Uma nuvem de testemunhas. Muitas pessoas estão a nos observar. Somos observados. Somos observados até por quem nós nem fazemos ideia. Há pessoas que nos observam, há pessoas que nos conhecem, e nós não fazemos a mínima ideia de que estamos sendo observados. E, às vezes, irmãos, isto é complicado. Às vezes isto é complicado. Porque nós damos testemunho que somos testemunha de Cristo, que somos seguidores de Cristo, não é? E agora me vem à mente que o livro de Atos diz que os irmãos, os crentes, foram em Antioquia chamados de cristãos, e foi ali a primeira vez que foram chamados de cristãos, porque observavam que eles viviam o que eles ensinavam acerca da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, quando perguntaram quem são estes? Que grupo é este? Disseram, são os cristãos, porque eles seguem a um Cristo. E então o autor aqui chama a atenção: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Temos que deixar todo o embaraço, temos que deixar tudo aquilo que nos atrapalha, temos que deixar tudo aquilo que nos impede que caminhemos de uma maneira correta nesta carreira que nos está proposta, sabe? E uma das coisas, ele diz aqui, é o pecado que tão de perto nos rodeia. Outra versão diz o pecado que nos assedia, o pecado que está à nossa volta. Nós temos que deixar tudo isso para poder, então, seguir a Cristo. Ora, se eu ando de braços dados com o pecado, não posso dizer que sou um seguidor de Cristo. Se eu estou todo atrapalhado, né? Portanto, eu posso dizer aqui embaraçado, porque eu não estou na Espanha, estou em Portugal, né? Portanto, se eu estou totalmente embaraçado aqui com essas coisas, eu não posso dizer que sou um seguidor de Cristo, não é? É complicado, irmãos, é complicado. Eu já tenho dito isto, e a minha oração e um dos desejos muito fortes do meu coração é agradar ao Pai. Meu alvo tem sido, eu já não tenho a pretensão de dizer todos os dias, mas pelo menos uma vez a semana eu consiga
fazer o Senhor, nosso Deus, sorrir. É verdade, este tem sido um objetivo meu, fazer o meu Pai sorrir, sabe? Agradá-lo de tal modo que o faça sorrir. Aleluia. Eu sei que Ele está no trono, Ele está assentado no seu alto e sublime trono, e nos observa de lá. Ele nos observa todos os dias, irmãos, até mesmo nos momentos em que estamos a dormir na nossa cama, totalmente apagados, totalmente mergulhados no sono, sem saber o que é que se passa à nossa volta. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós, porque Ele sabe muito bem que se Ele tirar os olhos sobre nós, nós perecemos. Os olhos do Senhor estão sobre nós todo instante, a nos sustentar, a nos proteger, sabe, irmãos? E, portanto, o desejo sincero do meu coração é fazer com que o Senhor, pelo menos uma vez a semana, sorria, não é? Porque, pastor, uma vez a semana, e por que não todos os dias? Irmão, isso que era bom. Mas é que eu também sou como qualquer um de vocês. Sou falho, tenho meus problemas, tenho meus defeitos, tenho tanta coisa, irmãos, que eu sei conscientemente que fazer Deus sorrir todos os dias, aí já seria uma coisa. Só Jesus fez isso. E não só uma vez, mais de uma vez, pôde-se ouvir uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado que me faz sorrir. Este é o meu filho amado que me agrada, que me alegra, que faz a minha vontade. Aí é que está, irmãos. Para eu dizer que sou seguidor de Cristo, eu tenho que fazer a sua vontade. E acontece que estou cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas que estão a dizer: sim, é verdade, sim, Senhor, este é um seguidor do Cristo que ele prega. Porque esta nuvem de testemunhas estão a olhar para mim, estão a olhar para nós, estão a olhar para a igreja, a dizer: não sei. Aí é problema. Temos que deixar tudo o que nos atrapalha para seguir a Cristo. Pastor, mas é complicado, sim, mas aí vem agora o versículo a seguir, o 2, que dá a fórmula de como é que eu posso deixar tudo que nos atrapalha para seguir a Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pastor, como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para deixar tudo que me atrapalha, deixar tudo que me embaraça, deixar o pecado que tenazmente me assedia, que tenazmente me rodeia? Sabe, irmãos, se nós não colocarmos os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da fé, não conseguiremos. Os irmãos sabem muito bem que Pedro, quando saiu do barco em direção a Jesus, enquanto tinha os olhos postos em Cristo Jesus, ele caminhava sobre as águas também. Mas quando ele se apercebeu que estava a andar sobre as águas, irmãos, a vida cristã, o caminhar cristão, o caminhar é por fé, não é por aquilo que vemos. Eu não tenho que ver para seguir a Cristo, eu não tenho que ver para caminhar. Caminhar com Cristo é o mesmo que caminhar no escuro. Olha, interessante, irmãos, agora me vem à mente, essa semana, foi sexta-feira, eu entrei no carro para vir para cá, para o escritório, e estava a ver um senhor invisual, que estava a andar com auxílio do seu cão guia. E eu fiquei parado, estava com o carro parado assim na garagem, e o senhor a passar. Eu achei aquilo um espetáculo. Sabe, aqueles animais são treinados mesmo para isso. E eu estava ouvindo o senhor falar esquerda, esquerda, e o cão para a esquerda. Direita, e o cão para a direita. Sabe? Ele não era invisual totalmente, mas um grande problema na sua visão, e estava a andar com o auxílio do cão. Sabe? Confiava em quem? No cão. Outros confiam
coisinha ali, né? A bengala, uma coisinha que vai ali, né? Eu não quero estar aqui a fazer comparações, irmãos. Isto não. Mas, irmãos, a vida cristã é nós andarmos por fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando eu olho para Jesus, autor e consumador da fé, ele é tão lindo, irmãos. Jesus é tão lindo. Irmãos, ele é tão lindo que não há nada à minha volta que me chame mais atenção para eu desviar os olhos dele. Ele é tão lindo, mas tão lindo que não há nada à minha volta que me faça tirar os olhos dele. O meu olhar está posto nele. Porque ele é lindo, ele me atrai. Deve ser assim. Tem que ser assim. Se eu quiser me livrar de tudo que me embaraça e do pecado que me rodeia, só consigo colocando os meus olhos em Cristo Jesus. Olhando para ele, autor e consumador da fé, como inspiração. Ele é a minha inspiração, ele é o motivo da minha canção, ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo. Aleluia. Por que é que eu vou abrir mão do que é o mais precioso por algo que é efêmero? Por que eu vou abrir mão do que é lindo por algo que fenece? Não pode ser, não pode ser. Olhar para Jesus. Sabe, irmãos, quando olhamos para Jesus, e eu gosto muito de pensar que uma criança pequenina, que ainda não chegou ao conhecimento, não tem noção do perigo, aquela criança, se ela estiver no alto de um edifício, e ela ver o seu pai lá embaixo, com os braços abertos, a dizer, vem filho, ele pula. Pula. Ele se atira lá de cima, aos braços do pai. E sabe, irmãos, Deus está sentado no trono, com os braços abertos, à espera que nos lancemos nos seus braços. Isto é andar por fé. Aleluia. Pastor, faz plano para o futuro? Não. Nada? Não faço. Não me preocupo, irmãos. Eu estou a falar para os irmãos. Essa é uma das coisas que, não sei se é defeito, se é qualidade, eu sei lá, mas pronto, eu deito na cama e falo, Senhor, estou a deitar na cama, obrigado pelo dia que me deste. Peço-te uma noite tranquila, descansadinha, uma coisinha assim, mas se eu fechar os olhos agora e abrir aí em cima, recebe-me, Senhor. Porque eu posso fechar os olhos cá embaixo, com a minha cabecinha na almofada, e de repente eu abri, é Ele que está ali no trono. É isso, nós não sabemos quantas pessoas deitam para dormir e partem. Ou então, deito-me na cama e aí eu ouço o som da trombeta, a voz do arcanjo, como diz a palavra do Senhor, a chamar o meu nome. E aí eu vou me aperceber que a igreja está a subir. O Senhor Jesus está a voltar, irmãos. Mas há algo à nossa volta que tenta tirar os nossos olhos, o nosso olhar, a nossa atenção, o foco da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para que fiquemos preocupados com as coisas desta vida. Meu Deus, o que é de ser amanhã? Irmão, amanhã o Senhor já providenciou o que eu preciso para amanhã. O Senhor já providenciou o que eu preciso para amanhã. A única coisa que eu preciso agora, neste momento, é ter um coração igual ao dele. Eu preciso ser muito, muito mais semelhante a Ele. Aleluia. Porque, irmãos, estamos a ser apertados por todos os lados. Apertados por todos os lados. Quando Caim e Abel começaram a ter problemas de relacionamento, Caim permitiu que o ciúme invadisse o seu coração.
A Bíblia diz que os dois apresentaram ao Senhor uma oferta, ofertaram ao Senhor, ofertaram a Ele o que eles tinham de melhor. Tanto o sacrifício de Abel, quanto o sacrifício de Caim, foi o melhor que eles tinham. A oferta era o melhor. Caim não apresentou o que sobrou da sua lavoura, do seu trabalho. Apresentou o melhor. Eu quero crer que ele escolheu o melhor para trazer a presença do Senhor. Assim como também Abel fez. Ah, pastor, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel, não para a oferta de Caim. Sim, mas o problema não estava na oferta. O problema não estava na oferta de Caim. Deus não olhou para a oferta de Abel e aceitou-a porque tratava-se de um animalzinho ali, uma coisinha muito singelinha, uma coisinha muito assim, que giro. Não. Deus não olhou para a oferta de Caim e tu me traz cebolas, pimentos, pepinos, frutas. Não, isto aqui... Não foi isso. Deus atentou para a oferta de Abel, porque Deus conhecia o coração do ofertante. Deus rejeitou, não aceitou a oferta de Caim, e a Bíblia traz a resposta, porque as suas obras eram más. Isto quer dizer, irmãos, que não adianta eu ficar lá fora o dia todo, a semana toda no mundo, fazendo o que agrada ao mundo, fazendo o que agrada ao diabo, fazendo o que agrada à carne, e depois vir para cá no domingo e trazer uma oferta ao Senhor. Oferta de louvor. Deus não recebe esse louvor. Deus rejeita. Deus rejeita. E Deus então viu que o semblante de Caim se desfigurou. Deus olhou e disse: por que é que estás assim irado no teu coração? Se porventura obrares bem, não serás aceite? Ali Deus estava a falar com Caim: as tuas obras são más. Tu não vives aquilo que dizes viver. Tu vens à minha presença trazer uma oferta, pensar que a tua oferta me agrada, mas eu não quero esta oferta, eu quero o teu coração. Deus não quer a minha oferta, Deus quer ver a sinceridade, a integridade do meu coração. Eu posso trazer para o Senhor todos os bens que possuo, posso trazer para o Senhor todas as coisas, posso entregar aqui para dividir e entregar aos pobres, para fazer aqui a chamada boas obras, mas o meu coração, se não estiver inteiro na presença do Senhor, para Deus aquilo é sacrifício de tolo, oferta inútil. Deus não se agrada, não. Agora, irmão, se o meu coração estiver na presença do Senhor inteiro, se eu entregar-me ao Senhor e viver a sua palavra, fazer a sua vontade, eu posso ter duas moedinhas só, que ele vai olhar e vai dizer: esta foi a maior de todas as ofertas. Portanto, nós temos que olhar para Jesus. Aleluia. Deixar tudo que nos atrapalha para segui-lo, olhar para Jesus, para assim termos vitória em segui-lo. Depois, restabelecer as mãos descaídas para fazer o bem. Olha o que diz o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos cansadas. Mãos fala de obras. Obrar, fazer, trabalhar. E agora aqui me lembro também de Moisés. Quando Moisés estava com as suas mãos cansadas, o exército estava sob o comando de Josué, o capitão, e eles estavam numa batalha, salvo erro, contra os amalequitas.
Moisés, com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. E diz a Bíblia que quando as mãos de Moisés estavam cansadas, pesadas e abaixavam-se, Amaleque prevalecia. E 2 homens tiveram a sensibilidade, perceberam. A Bíblia não diz que Moisés pediu ajuda. A Bíblia diz que foi uma atitude voluntária daqueles 2 homens que estavam ali ao pé dele. Que aqueles homens tiveram o discernimento, observaram que enquanto o líder tinha as mãos levantadas, o exército prevalecia, tinha vitória. O que foi que fizeram? Trouxeram uma pedra, puseram Moisés sentados, e um de cada lado ficou a sustentar os seus braços, e assim Israel prevaleceu e teve vitória. Quer dizer isso, irmão? É que às vezes nós não fazemos nada, e aqui fala, voltando aqui, levantar, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos cansadas. É que às vezes nós não fazemos nada por alguém, porque aquele alguém não nos pediu ajuda. Eu não sabia, coitadinho, pois, não me disse nada, se eu soubesse. É porque nós perdemos a percepção. Nós temos que observar as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes aquela pessoa está a passar por um problema que está tão grande, que aquela pessoa está cansada. E ela baixa os braços. Senhor, eu não aguento. E nós que estamos ali ao pé dela, estou a falar espiritualmente falando aqui, a nível de igreja, observar e dizer, não, meu irmão, o que é que se passa? Eu não vi o irmão no culto no domingo passado, hoje também o irmão não esteve lá, e dá uma pitadela e pergunta, o que é que se passa? Eu estou aqui. Não, eu vou estar a orar. Vou orar pelo irmão, vou orar pela irmã, eu vou estar aqui e pronto. E, sabe, irmãos, nos ajudarmos uns aos outros. É mesmo assim a vida cristã, a caminhada com Cristo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isto é uma palavra de exortação. Há pessoas que pensam que exortar é passar a mão naquela Bíblia capa dura e traz. Não, isso não é exortar. Exortar é animar. Exortação é levantar o ânimo de outrem, estimulá-lo. O Senhor Jesus disse, Pedro, tu me amas? Olha, Pedro havia negado a Cristo. Já estava a se sentir o pior de todos os seres humanos, o pior do mortal. Estava super arrependido daquilo que fez. Converteu-se ali naquele momento. Ele era só seguidor. E de repente agora está lá num particular com Cristo e o Senhor Jesus diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes perguntou, a terceira vez diz a Bíblia que Pedro entristeceu-se. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Isso é exortação. Ele não disse apacenta. Porque tem gente que pensa que exortação é passar a mão num pedaço de pau e apacentar os outros. Deus me deu o dom da exortação e não é dom de exortação não, irmãos. Deus não nos deu o dom de matar. Apacenta, não, ele diz apacenta. Dá ânimo. Então nós temos que ter esta sensibilidade. Irmãos, eu tenho pedido isso ao Senhor, e nós somos muito visados. Eu procuro, toda semana, passar ali no hospital. Eu procuro. E dar ali uma vista de olhos. Porque às vezes entra lá alguém,
porque sentiu-se mal e vai lá. E a igreja não fica a saber. Já agora, irmãos, eu vou aproveitar para dizer, nós temos aqui, até o amigo ou amiga, né? Você que está nos assistir, nós temos um site, está aí, você que está nos assistir, provavelmente está através do site, tem aí o número do telefone da igreja. Irmãos, se porventura alguém sentir-se mal e ter que ir para o hospital e lá ficar internado, por favor, pelo amor de Deus, telefona para a secretaria da igreja, a irmã Rosa vai atender e vai dizer, irmã Rosa, fulana de tal está cá no hospital, fulano vai ficar aqui internado, e daí a irmã Rosa vai apontar e vai telefonar para um dos pastores e dizer, olha, tem que visitar não sei quem no hospital, porque está lá. Porque graças a Deus, nós não temos bola de cristal. Deixa eu ver aqui quem é que está no Garcia Dorta. Mês passado eu fui 2 vezes. Uma vez ao Hospital da Luz, outra vez ao Santa Maria. Deixa eu ver quem é que está lá no Santa Maria. Não, graças a Deus nós não temos isso, irmãos. Se tivéssemos, estava mal. Às vezes eu digo também, há pessoas que pensam que o pastor vai para a cama, põe a cabeça na almofada e à noite tem um sonho, e o senhor chega-se ao pé dele no sonho e diz, meu filho, no Hospital Garcia Dorta, no 6º piso, cama 11, está lá o irmão fulano de tal. E aí no dia seguinte a pessoa... Isso pode acontecer, irmão. Pode, porque Deus pode tudo. Mas não é assim que a coisa funciona. Irmãos, comunique-nos. Porque a direção da igreja não tem como saber. Então nós não temos como atender. E depois tem aquele que diz, estive lá uma semana, ninguém foi me visitar. Sabe, eu estive mal e ninguém foi... E aí fica complicado, irmãos. Mas é verdade, eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ensina a ser pastor. Eu estou a aprender, irmãos, eu ainda não sei. Me ensina, Pai, a ser pastor. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Para que eu possa compreender o meu irmão. Sabe? Aceitar as diferenças. Compreender. Aceitar. Pôr em prática. Sabe? Eu preciso viver a tua palavra, Senhor. E o maior mandamento, irmãos, é o amor. É o amor. Amar. Portanto, se está alguém com as mãos cansadas, ou seja, o irmão fazia tanto, já não faz mais muita coisa na obra do Senhor. Aquele irmão era tão ativo na obra do Senhor, aquele irmão já deixou de ser ativo, então o que é que está acontecendo? As mãos estão cansadas, vamos lá ver, então, se calhar, tem que agarrar um de cada lado e levantar, e dizer, força, e vamos, estou contigo. O mesmo versículo 12, também fala sobre os joelhos desconjuntados, ou outra versão diz, joelhos trôpegos. Está falando de uma vida de oração. Não há como seguir a Cristo se não tivermos uma vida de oração. Orar. Por que será que é muito difícil? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve o desprazer de estar numa conversa telefônica e de repente cai? Perde-se o sinal? Perdeu o sinal, caiu, agora, exatamente agora, que ela ia me dizer quanto tempo que essa coisa fica no forno, meu Deus, deixa eu ligar de novo, e aí quando liga fica tu, Senhor, e agora, a quantidade do sal, logo agora que ela ia me dizer a quantidade do sal, caiu a ligação, meu Senhor, e agora? E vai... Esta mensagem está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Por favor, deixe a mensagem após o sinal. Ter uma comunicação importantíssima, interrompida, no momento exato em que as coisas todas iam... A mesma coisa, somos nós com Deus, oração é falar com Deus, e quero dizer uma coisa, só há um que tenta interferir,
que é o inimigo das nossas almas, e muitas das vezes ele consegue. Mas nós temos que criar o hábito de falar com o Pai, temos que criar o hábito de ligar, falar com Ele. Epa, está a chegar o momento de eu falar com meu Pai. Não, agora não há nada mais importante do que eu falar aqui com meu Pai. Ô irmãos, e aquele que tem a prática da oração não está livre da cova do leão. Até rimou, viu? Aquele que tem a prática da oração não está livre da cova do leão. Foi exatamente por orar e ter o hábito de orar 3 vezes ao dia que o nosso irmão Daniel foi lançado, foi atirado lá para dentro da cova. Só que, quando ele chegou na cova, para além dos leões, o Senhor estava lá à sua espera. Bem-vindo, meu filho, entre, olha, a casa é sua. Estás com sono? Porque aquilo foi à noite. Estás com sono? Rapaz, tem aqui uma almofada, escolhe. Tem essa almofada aqui de 3 anos, tem essa almofada aqui de 6 meses, tem essa almofada aqui de 1 ano e meio. Escolhe um leão aí, deita. Temos aqui almofadas. Hã? Quer que eu cante? Irmão, para pensar. Deus é lindo. Filho, eu vou cantar para embalar o teu sono, tá bem? Eu sou o teu Deus. Estou contigo. Aleluia. Ter o hábito de oração não significa que seremos imunes às investidas de Satanás, às investidas da carne, principalmente da carne. Levantar agora esta hora para orar. Ó Senhor, tu sabes. E ele diz, sim, eu sei. Mais uma vez, vai cair tu. Sabe, irmãos? Prática da oração. Está aqui. Tornai. É porque tinha e já não tem mais. Joelhos. Restabelecer a prática da oração. Joelhos. E agora, deixa-me dizer que não necessariamente toda oração tem que ser feita nesta posição, ajoelhado. Está certo que é uma boa posição. Mas enquanto caminhamos, nos nossos exercícios diários, oramos e falamos com o Senhor. Mas aqui está a falar de joelhos, é porque para eu me ajoelhar para orar, eu tenho que reservar este tempo. Eu tenho que pensar num tempo especial para estar com o meu Pai a sós e a falar com Ele. Não há vitória se não houver oração, irmãos. É isto. Orar não significa que as lutas não virão, mas garante que o Senhor estará conosco a passar conosco por elas, nos animando, nos dando força. Eu tenho certeza absoluta de que cada um que nós aqui estamos, já temos essa experiência de pensar, olha, não vai dar, desta vez agora eu vou ao fundo, epa, desta vez agora vai partir, desta vez agora, epa, não vai, não consigo mais dar um passo, e já passamos por aquilo, olhamos para trás e dizemos, cá estou, Senhor, obrigado, porque Ele passou conosco, glória ao nome do Senhor. Fazer caminhos retos para viver em santificação. Olha o versículo 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmãos, sabe que todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas limitações. Um para mais, outro para menos, mas todos nós somos limitados, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos problemas, todos nós somos seres humanos. Mas a Bíblia diz que o forte tem que suportar a fraqueza do fraco. Vós que sois fortes, suportai os fraquinhos.
E aqui o versículo 13 está a dizer: fazei veredas direitas para os vossos pés. Isto quer dizer que eu tenho que viver uma vida de santidade. Caminho, vereda é caminho. Caminho é modo de vida, é vida diária. A minha vida diariamente tem que ser direita, de acordo com a palavra de Deus. Fazei caminhos ou veredas direitas para os vossos pés, porque este é o primeiro compromisso que eu tenho comigo, para comigo mesmo. O apóstolo Paulo recomendou ao seu filho: cuida de ti mesmo. Era obreiro, cuida de ti mesmo. Portanto, eu tenho que primeiro cuidar de mim. A primeira ovelha que eu, como pastor, tenho que cuidar sou eu mesmo. Cuida de ti mesmo. Então eu tenho que fazer veredas direitas para os meus pés, caminho direito, caminhar consoante a palavra. E depois eu tenho um compromisso para com aquele que está do meu lado, que manqueja. Ou seja, ele tem dificuldades em caminhar no Evangelho. Ele começou agora, está aqui fresquinho, ele está a observar, ele quer alguém para mirar e fazer igual. E aí a responsabilidade é grande, porque nós temos que fazer direitas as veredas para os nossos pés, depois também para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aquela pessoa que tem dificuldades, aquela pessoa que sofreu alguma coisa e que está magoado e que já pensa em não caminhar mais, quando observa que o companheiro tem veredas direitas, irmãos, isto, vou voltar lá atrás, no versículo 2, só há maneira se olharmos para Jesus, autor e consumador da fé. Ah, pastor, sabe que estão a falar isso a teu respeito? Lamento. Ah, pastor, dizem isso, isso e isso. Olha. Falam. Ontem eu estava a orar e ainda estava a falar: Senhor, enquanto estavas aqui na terra, disseram até que o Senhor tinha Beelzebu. Então, se disseram para o meu mestre que ele tinha Beelzebu, por que é que não vão falar de mim? Falem. Por quê? Porque os meus olhos estão colocados em Jesus. Eu não faço nada à espera de reconhecimento humano. Eu não faço nada em troca de alguma coisinha, algum benefício. Não, humano não. Eu olho para Jesus, porque eu sei que é dele que vem a minha recompensa. Porque há pessoas que estão a manquejar e elas não precisam de nada que venha desestimulá-las. Precisa olhar para alguém que está a olhar para Jesus e dizer: não, vale a pena, porque olha para aqui, um exemplo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Fazer caminhos retos para viver em santificação. Santificação. Santificar é separar. É fazer exatamente o que diz o versículo 1. Se desvencilhar de tudo o que nos atrapalha. É nos livrar. Deixar todo o embaraço. E o pecado que tenazmente nos rodeia, nos assedia. Porque o pecado está todos os dias a nos convidar para sentarmos à sua mesa e fazer parte do banquete que ele tem à disposição de todos. Só que o banquete dele são migalhas infernais, e muita gente troca o rico banquete celestial por migalhas do inferno. Momentos de prazer que vão acrescentar à vida dores e dores profundas. Dor na alma,
separação, porque é isso que o pecado faz, separa-nos de Deus. Portanto, temos que fazer o quê? Caminhos retos para a santificação, para vivermos em santificação. Viver em santificação não significa que eu serei o santo, que não vou cometer erros. Mas é diferente. A Bíblia diz, e foi João quem disse numa das suas cartas, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecar na vida do crente só se for por acidente. Mas também ninguém gosta de se acidentar. É horrível. Antes de sair de casa, faço sempre uma oração. Senhor, eu vou sair, protege-me, guarda-me, livra-me do mal. E eu vou estar atento. Entro no carro, eu já vou ver como é que anda as coisas. Eu tenho um hábito, pronto. O carro está lá parado e eu faço uma volta à volta dele. Eu olho, vejo lá, pá, os pneus, pronto, está ok. Muito bem, sim senhor. Entro no carro, pá. Mas eu fico atento. Porque ninguém sai de casa a dizer, hoje me apetece sofrer um acidente. Tem o seguro? Até quem faça isso, mas isso já é outra pregação. Tem um seguro, então eu estou precisando de um carro melhor, eu vou partir com esse aqui? Não, acho que só um doente mental faz uma coisa dessa, né? Mas quem é sadio vai dizer, não, eu não quero saber disso. Pá. Não é? Mesma coisa é o pecado. Acho que ninguém levanta de manhã cedo e fala, hoje me apetece, eu tenho vivido uma santidade assim espetacular, eu tenho vivido assim, mas hoje me apetece um pecadinho. É para maluco isso. Pá. Isso é para maluco, é de doidos. Né? Viver uma vida em santificação. Filhinhos, não pequeis, disse João. Mas João também sabia que é inevitável, que é impossível um ser humano não pecar. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos ou mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós, disse João. Filhinhos, não pequeis, mas caso aconteça, porque houve o acidente, olha, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai. Mas João não faz apologia ao pecado. Temos que nos esforçar todos os dias, dia após dia, minuto a minuto. E para isto, irmãos, temos que estar em oração. Orai sem cessar. Vigiai, disse Jesus, e orai. Vigiar é estar alerta, bem acordadinho, em oração, para não. Irmão, Jó alcançou o louvor de Deus, e Deus disse a Satanás, observaste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus, e que faz o quê? Se desvia do mal. Se ele se desviava do mal, é porque ele estava a vigiar, ele estava alerta, ele estava atento. Epa, lá vem o mal, deixa eu me desviar. Aquilo ali é mal. Amém? Seguir a paz com todos, versículo 14. Seguir a paz com todos. E aqui mais uma vez, vemos o fator santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. No que depender de nós, temos que ter paz com todos os homens. Aquela pessoa não gosta de mim, olha, lamento, tenho consciência que nunca fiz nada para que ela nutrisse este sentimento a meu respeito. Porque no que depende de mim, tenho paz com essa pessoa. É assim que tem que ser. E a santificação, mais uma vez, está separado. Foge. Está a fazer as coisas como deve ser. Vive a palavra, vive a Bíblia. Anda segundo a palavra de Deus. E então, a palavra do Senhor diz, foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 5, no seu sermão, conhecido como o sermão da bem-aventurança, né? O sermão do monte. Bem-aventurados
os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração é santificação, irmãos. Só tem uma maneira de ser limpo de coração, é andar em santidade na presença do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação para ver o Senhor. Versículo 15 nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Temos que ter cuidado de nós mesmos. Graça, dom inefável, graça, favor imerecido. Nós não merecemos nada. Ah, Senhor, eu não sou digno. E ele responde: sim, eu sei. Ah, Senhor, eu não mereço. Sim, eu sei. Estás a falar nada de novo, não é novidade nenhuma que estás a dizer. Ele sabe que nós não merecemos coisa alguma. Ele sabe que não somos dignos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então agora não somos pecadores mais, não. Nós andamos em santidade, sujeitos ao pecado, mas lutando contra ele para não acontecer, porque o nosso alvo, nosso objetivo é agradar o Pai, àquele que nos recebeu em sua família. Amém? Temos que cuidar de nós e também dos outros. Hebreus 10, 24 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós temos que nos estimular, irmãos, uns aos outros, ao amor, às boas obras aqui, boas atitudes, uma vida sincera, correta, honesta diante de Deus, sabe? Porque há pessoas que confundem boas obras com ação social. A ação social faz parte das boas obras, mas boas obras não é somente ação social. Ah, já fiz a minha boa obrinha de hoje, eu já levei 1 quilo de arroz para aquela pessoa, eu já dei uma sandes, eu já dei ali um galão, já está, não está nada. A ação social faz parte do pacote chamado boas obras. Boas obras, o que são obras? Viver diário. Minha vida diária, 24 horas por dia, tem que ser pautada na palavra de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só assim posso correr a carreira que me está proposta. Aleluia. E concluindo, servir a Deus de modo agradável. Versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Com reverência e temor. Reverenciando ao seu nome que é santo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não estamos num circo, nós não estamos estou aqui, púlpito de igreja não é picadeiro. Servir a Deus não é atração teatral, não é espetáculo. Cristianismo não é religião, cristianismo é modo de vida. Ser digno de ser chamado cristão custa muito. Já disse e repito, depois que morrer, lá na minha campa pode estar lá uma lápide a dizer: Antônio Portugal Martins, pastor evangélico das Assembleias de Deus, do ano tal ao ano tal e tal e tal. Podem fazer até 2 placas desse tamanho, se eu tiver feito tanta coisa para isso, é claro. Podem lá, porque é fácil escrever naquilo lá. Agora, irmãos, podia ser uma coisinha bem pequenina, como tradicionalmente costumamos ver, né? Uma estrela que simboliza o nascimento, está lá o ano do nascimento, uma cruz, o ano do falecimento, e depois escrever lá: servo do Senhor Jesus Cristo. Ah, amigo, é complicado. Escrever isto lá,
Não é fácil ser servo. Portanto, tenho que servir a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Temor de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje no mundo? Tudo que acontece no mundo hoje podemos resumir numa só palavra: ausência de temor de Deus. Enquanto que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, aquela pessoa é muito sábia. Por quê? Porque teme a Deus. E aquele que teme a Deus tem uma vida exemplar. Leva outras pessoas a conhecê-lo e temê-lo também. Eu temo a Deus. Lá está. Temer a Deus não significa que sempre todas as nossas atitudes serão acertadas. Eu temo ao Senhor, faço tudo correto. Eu temo ao Senhor, nunca desobedeço. Não, irmãos, há situações na vida que às vezes, mesmo temendo ao Senhor, desobedecemos a sua palavra. O exemplo disto é Jonas. Vá a Nínive. Vou nada, vou para Tarsis. Pagou a passagem, entrou no navio, foi lá para baixo, foi dormir. Quando despertado do sono, perguntaram: quem tu és? Qual é o teu povo? Quem é o teu Deus? E ele diz: sou hebreu e temo ao Deus dos céus, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas tinha desobedecido. Mas andar em temor, irmãos, nos leva a refletir as nossas ações. Portanto, nós temos que servir a Deus de modo agradável. Que seria isto? Agradar a Deus e agradar aos irmãos, ao próximo. Agradar. Um exemplo de crente alegre, fiel ao Senhor, vivendo de maneira agradável, com reverência e temor. Versículo 29 diz a razão. Por que é que eu tenho que reter a graça? Por que é que eu tenho que servir a Deus agradavelmente com reverência e temor? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E parece que essa parte aqui já muita gente esqueceu. Deus é amor. Deus, Deus é só beijinhos para todos. Tão bom servir ao Senhor. Que bênção. Deus é um fogo consumidor. Deus é amor. Claro que é, irmão. Se não fosse, eu não estaria cá. Mas eu não posso me esquecer que Deus é um fogo consumidor. É por isso que eu tenho que ter temor. Fazer as coisas com temor. Ter temor de Deus. Quando nós temos temor de Deus, irmãos, se houvesse temor de Deus no mundo, o mundo não estaria da maneira que está. Pai querido, Pai santo, tenho falado a Tua palavra, Senhor. Tu conheces o meu coração, Tu sabes, Pai, de todas as coisas. Louvo o Teu nome, ó Deus, por cada vida aqui presente, Senhor. Louvo o Teu nome, ó Deus, por aqueles que também estão a nos assistir através desta ferramenta que tem sido a internet, Senhor. Eu oro por este lar, ó Deus. Eu te peço, estenda as Tuas mãos. Estenda as Tuas mãos para curar, estenda as Tuas mãos, ó Deus, para solucionar os problemas desta pessoa. Tem dito, só o Senhor pode fazer um milagre. Este casamento, ó Deus, que está roto, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos, Senhor. Abençoa esta família que nos assiste. Abençoa esta casa. Abençoa o marido, a mulher, os filhos. Põe a Tua mão, Senhor. Oro também por cada um dos meus irmãos aqui, peço a Tua bênção, Senhor, e a Tua proteção. Ajuda-nos, Senhor, a viver a nossa vida de maneira tal. Ajuda-nos, Pai, dia após dia. Como disse o salmista, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Estenda as Tuas mãos e nos ajuda, Senhor.